bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui nesse espaço virtual do CEF para trazer algumas reflexões sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. O tema hoje é que todos nós podemos fazer o bem, trabalhar para o bem, cultivando a alegria, mas antes de eu trazer essas reflexões, vamos fazer uma breve elevação para que possamos aproveitar melhor aquilo que vou trazer. Então, fechando os nossos olhos para facilitar nossa concentração, vamos agradecendo aos nossos espíritos amigos pelo apoio que nos dá nessa caminhada que fazemos neste plano. Vamos agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos. Vamos nos elevando e nos sintonizando com as esferas crísticas para poder agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, que possamos nós viver verdadeiramente como cristãos, para que assim, com o nosso exemplo, possamos motivar e incentivar a que outras pessoas também vivam de maneira cristã, como verdadeiros discípulos de Jesus. Vamos agora agradecendo ao nosso Pai Maior, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar, e que, portanto, está manifesto em tudo que nos cerca, incluindo nós mesmos. Vamos agradecendo pela consciência que temos, que precisamos sempre nos trabalhar. Vamos agradecendo pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de aqui estarmos manifestos na matéria, para assim podermos crescer, evoluir em espírito. Como forma de materializarmos o nosso amor, o nosso agradecimento ao nosso Pai, vamos oferecendo a Ele a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E, Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Como eu gosto sempre de fazer, eu vou fazer uma breve leitura do Evangelho de Jesus, para que essa leitura sirva, então, de base, de referência para as reflexões que quero fazer. O trecho que eu quero ler está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos de 1 a 4. Vamos à leitura, então. E, descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão,
E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, esteja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém da sua cura, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que isto lhe sirva de testemunho. Bem, aqui cabe uma explicação, porque Jesus cura o leproso e pede para que ele não conte ninguém desse benefício que ele recebeu. Mas, ao mesmo tempo, Jesus pede que ele vá ao sacerdote para que, assim, esse sacerdote possa ficar sabendo que ele está curado. Parece, num primeiro momento, então, que nós temos aí um contrassenso, porque Jesus pede para que o leproso conte ao sacerdote o benefício que recebeu de Jesus. Mas não há contrassenso. É que na época em que Jesus vivia, todo leproso ele era colocado à margem da sociedade. Ele ficava além dos muros da cidade, na periferia, e seu nome era colocado nas paredes do muro de Jerusalém, para que todos soubessem da sua doença, da sua impureza, entre aspas, e que assim todos pudessem se afastar, mantê-lo longe. Então, o que Jesus pede é que o leproso que foi curado vá até o sacerdote, se apresente para que o sacerdote verifique que ele realmente está curado e possa riscar o nome dele das paredes do templo, para que assim esse homem que foi curado possa ter uma vida social normal. Bem, neste breve trecho que eu li, fica claro que Jesus aí pratica um ato de amor, um ato de caridade, curando o leproso da sua enfermidade. Bem, Jesus praticou uma caridade. E o ato de nós praticarmos uma caridade é um ato de amor. Amor é um substantivo que tem como verbo de ação a palavra amar. Então, para nós amarmos, como é um verbo, nós precisamos agir. O amor se manifesta através da ação. E existem diferentes formas de nós materializarmos o amor. Eu posso materializar o amor simplesmente com um olhar, com uma palavra amiga, com um pensar e sentir. Sim, nós podemos manifestar o nosso amor pensando e sentindo coisas boas sobre alguém. Agora, o fato é que, na maioria das vezes, nós precisamos materializar o nosso amor de uma forma física, que nós chamamos de caridade material. É bom que fique claro que a caridade material não é só nós doarmos algo físico para alguém, uma roupa, um par de sapatos, um dinheiro.
é muito mais que isso, é muito mais que dar uma esmola. A caridade moral também é relevante. Então, sim, nós devemos praticar caridade material no limite dos nossos recursos. Todos nós temos recursos limitados de tempo, recursos limitados físicos. Se nós sairmos por aí dando dinheiro a todos aqueles que nos pedem, nós não vamos conseguir atender a todos e, ao mesmo tempo, vamos ficar em falta conosco, com a nossa família. Se nós sairmos por aí doando o nosso tempo para todas as atividades de ajuda que pudermos fazer, sobrará pouco tempo para dedicarmos a nós, a nossa evolução principalmente, e a nossa família. Então temos que ter bom senso. Como os nossos recursos são limitados, nós devemos otimizar esses recursos para ajudarmos a quem precisa materialmente, mas sem esquecermos de nós mesmos, dos nossos amores. Mesmo porque nem sempre quem nos pede é quem mais precisa. Então, sim, precisamos ajudar, materializar o nosso amor pelo nosso próximo da melhor maneira que pudermos, mas otimizando os nossos recursos materiais, os nossos recursos de tempo. Não podemos esquecer que nós também temos a caridade moral, como eu já coloquei. E a caridade moral não exige recursos materiais. A caridade moral, nós damos o que somos, enquanto que a caridade material, nós damos o que temos. Então, na caridade moral, eu posso praticá-la de uma forma bem maior, com mais frequência. Eu estou praticando caridade moral quando eu ajudo alguém, por exemplo, com uma palavra. Quando eu ofereço um copo de água a alguém, sem nenhum interesse de retorno. Quando eu, ao passar uma camisa para mim, eu passo a camisa no meu irmão, porque eu vi que ela também precisa ser passada, e eu estou com tempo disponível. Então, passo, dobro, guardo e nem aviso meu irmão. Lavar uma louça da minha casa, sem que ninguém me peça. Fazer um trabalho de assistência espiritual não deixa de ser uma caridade moral ao conversar com alguém. Então, nós precisamos nos doar para o universo, para o nosso próximo, de diferentes maneiras possíveis. E aí vai uma dica que Kardec nos trouxe no Livro dos Espíritos. Na questão 886, Kardec, ao perguntar aos espíritos qual a melhor forma de praticar caridade, de materializar o amor, os espíritos responderam a Kardec que era ser benevolente, indulgente e praticando o perdão. Seguindo essa receita que os espíritos, através de Kardec, nos deram, sermos benevolentes, indulgentes e praticarmos o perdão, nós podemos, de uma forma prática, reduzir a um acrônimo: BIP, B de benevolência, I de indulgência e P de perdão.
Nós podemos, então, no nosso dia a dia, essa é uma espécie de tarefa que devemos nos dar, é um desafio, de diariamente nós nos propormos a praticarmos o BIP. E vendo com um pouco mais de detalhe esse BIP, o B de benevolência significa que nós devemos praticarmos o bem, sermos bons. E aí cabe um comentário que praticarmos o bem não implica em nós sermos benevolentes. Praticarmos o bem de maneira eventual, como nós normalmente praticamos, fazendo um bem aqui, outro ali, um hoje, outro amanhã, isso significa sermos beneficentes. Ou seja, praticarmos o bem não implica em sermos bons. E para sermos benevolentes, o B do BIP, nós precisamos ser bons. E o que é ser bom? É praticar o bem o tempo todo. Praticar o bem sozinho, em quatro paredes, em pensamento e sentimento. Quando nós conseguimos fazer isso de maneira integral, nós somos bons. Nós praticamos o bem de maneira contínua. Nós não praticamos o bem para parecermos sermos bons. Nós praticamos os bens, o bem, porque somos bons. Quem pratica o bem de maneira eventual é beneficente, faz beneficência. Nós devemos praticar o bem o tempo todo. Fazendo isso, nós seremos bons de verdade, estaremos vivendo em verdade, estaremos sendo benevolentes. Então, ser benevolente é aquele que pratica o bem o tempo todo, seja em pensamento, seja em sentimento, seja em palavras, seja em atos, em ações. Ele é bom mesmo sozinho, mesmo em quatro paredes. Ele procura oportunidades de se doar ao próximo, de trabalhar para o próximo. Aí nós temos o I do BIP. O B é de benevolência, o I é de indulgência. O que é ser indulgente? É nós tolerarmos, sermos pacientes com as limitações, com as misérias do nosso próximo. Tolerar implica em aceitar o jeito do outro, o jeito que o outro vê o mundo, o jeito que o outro vive. Eu não preciso concordar, eu preciso tolerar o jeito do outro. Isso não significa ser conivente. É um ato de amor. Eu não preciso gostar, eu preciso tolerar. Eu não preciso gostar daquilo que é crime. Se a pessoa comete um crime, eu preciso excluí-la da sociedade para a proteção da sociedade e proteção do próprio criminoso, dos seus atos, mas eu preciso fazer isso com amor, com tolerância. E eu preciso, né, isso tem a ver com indulgência, ser paciente, aceitar o tempo do outro fazer as coisas, do outro compreender, de resolver e perceber
as coisas, mesmo porque eu não sei se o meu tempo é o melhor tempo. O outro pode fazer algo mais rápido ou mais lento e estar de uma forma melhor que eu, porque ele é mais eficiente, mais eficaz. Enfim, ser indulgente é respeitar o outro, respeitar o jeito e o tempo do outro ser. E praticar o perdão, que é o P do BIP. Praticar o perdão é dissolver em nós sentimentos que, através, por causa do nosso julgamento, nós desenvolvemos em nós. Porque o sentimento que nós, ruins, que nós desenvolvemos pelo outro, nem sempre tem causa verdadeira. Às vezes é uma mera impressão. O outro nos fala algo e nós, internamente, julgamos que aquele algo foi para nos prejudicar, nos humilhar, nos criticar. E, na verdade, a fala, de repente, o ato, nem foi direcionado a nós. E nós, com o nosso julgamento, com o nosso pensar, concluímos de forma errada e geramos em nós, então, um sentimento ruim. Mas mesmo que esse sentimento ruim gerado tenha motivos reais, verdadeiros, nós devemos praticar o perdão, dissolver em nós o sentimento advindo, hipoteticamente ou de maneira verdadeira, de um outro, do nosso próximo. Por quê? Porque isso nos faz mal. Isso prejudica, envenena o nosso corpo físico e os nossos corpos espirituais. Então, o perdão tem mais a ver conosco que com o nosso próximo. Quando nós dissolvemos em nós esses sentimentos ruins, nós mantemos nosso corpo limpo, a nossa mente limpa, o nosso coração limpo. E isso só tem coisas de bom para nós. Então, nós devemos viver praticando o perdão o tempo todo, que tem a ver com o ato de amar. Ou seja, ser benevolente, ser indulgente e praticar o perdão são formas, maneiras de praticarmos o amor. E quando nós temos essa consciência, nós conseguimos viver de maneira bem, alegres, felizes, otimistas, bem-humorados, com uma saúde boa, que nós estamos em equilíbrio. Jesus nos diz, né, na sua terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Bem-aventurados, abençoados aqueles que são equilibrados, que possuem paz de espírito, que vivem com alegria, porque esses viverão bem na matéria. O BIP é fantástico quando nós trabalhamos ele de maneira diária, de forma contínua, porque nos permite vivermos cheios de Espírito Santo. Uma pessoa que está cheia de Espírito Santo, ela pratica, mesmo que inconscientemente, o BIP todos os dias. E por isso, ela nunca está mal-humorada, ela nunca está triste, ela nunca está depressiva. Na verdade, ela pode até ter momentos de ira, de raiva, mas ela não permanece nesse momento. E quanto mais praticar o BIP ela se coloca, menos tempo ela fica nesses estados
de consciência pobres, mais cheias de recursos, mais Espírito Santo ela tem em si, mais o divino se manifesta. Que está cheia de Espírito Santo em si é manifestar o divino de uma maneira mais plena. Nós devemos, então, ser igual aos nossos pets, que não guardam mágoa, rancor, ódio. Nós podemos destratá-los de alguma forma. Menos de 5 minutos depois, eles já esqueceram do distrato recebido, porque eles perdoam de maneira automática, porque eles amam. Que nós, então, possamos sempre estarmos nesse estado de consciência de pleno recursos, vibrando o amor, praticando o BIP, porque assim estaremos sempre empoderados, estaremos sempre manifestando o divino, estaremos sempre cheios do Espírito Santo. Vamos então fechando os nossos olhos para agradecermos essa oportunidade que tivemos de refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Então, felizes por mais esse momento, por mais essa oportunidade. Vamos aqui, deixando na forma de vibrações, lembrando que vibrar é pensar e sentir, os nossos agradecimentos a toda a espiritualidade que nos acompanha, a Jesus pelos seus ensinamentos. E por isso vamos irradiando, por nossa vontade, muito amor, muita paz, muita saúde, para todos os espíritos, humanos e não humanos, que estiverem à nossa volta. Em especial, vamos pedindo que nossos pets sejam abençoados com muita saúde, que os nossos amores humanos, igualmente, estejam bem, em saúde, fisicamente. Vamos vibrando pela paz mundial, vamos vibrando por todos aqueles espíritos que se encontram de alguma maneira em algum tipo de dificuldade. Que nossas vibrações possam alcançar esses espíritos em sofrimento, em dor, e que possa, de alguma maneira, trazer-lhes algum tipo de alívio. E agora, para materializarmos mais uma vez a nossa gratidão por tudo que temos e somos, nós oramos oferecendo ao nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E, Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz e o amor de Jesus estejam com todos. Que assim seja. Até a nossa próxima preleção.